Preciso te atualizar agora sobre as discussões para renovação de contrato entre Rayan e Vasco. O Rayan tem surgido como um dos grandes destaques do futebol brasileiro nos últimos tempos. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026. E para não correr o risco de perder o Rayan de graça, o presidente Pedrinho discute com representantes do atleta a extensão desse contrato por mais um ano. A tendência é de que esse acordo aconteça muito em breve. Existe otimismo em São Januário até pela relação construída entre o Rayan, o técnico Fernando Diniz e os dirigentes do Vasco. Atleta há bastante tempo no clube, super grato ao Vasco, enfim, tendência é que essa renovação aconteça. Com direito a um belo reajuste salarial. Hoje o Rayan ganha na casa dos R$500 mil por mês e ele deve figurar entre os atletas mais bem pagos do elenco a partir da extensão do contrato, até porque hoje é o protagonista do Vasco. Talvez até acima do Felipe Coutinho, certamente superior a Verratti e companhia. Isso vai ajudar também o Vasco a ficar um pouco mais tranquilo em relação à negociação para o exterior. É líquido e certo que o Rayan será negociado. Não se sabe se em janeiro ou em julho do ano que vem. A expectativa do Vasco é de segurá-lo até a metade do próximo ano. Até por imaginar que no verão europeu as propostas podem ser maiores. Hoje o Vasco trabalha com uma cifra de 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. A grande questão envolvendo toda essa história é quanto o Vasco tem dos direitos econômicos do atacante. Em 2023, num balanço divulgado pelo clube, Cruz Maltino tinha direito a 90% dos direitos de uma venda futura. Mas nas últimas renovações, se sabe que o Vasco foi obrigado a ceder percentuais. E há quem garanta que hoje o Vasco tenha 70% do valor de uma venda futura, com uma observação importante, sendo obrigado a pagar a comissão do empresário. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, que dá para cravar é que hoje o Rayan é um dos principais atletas em atividade no futebol brasileiro. Hã? É mentira. Não, é verdade. O Vasco ganhou. Que bacana, né? Pegou o elevador subindo, sobe... Pois é, Blim Blom, Vascão subindo na tabela, segunda vitória consecutiva. E muito importante esse resultado para o Vasco diante do Fortaleza, né, Wellington? Até pela necessidade de continuar sonhando com uma vaga em Libertadores, por enquanto está na zona da Sul-Americana, então uma competição continental vai tendo de qualquer maneira, mas realmente foi uma grande vitória do Vasco na última quarta-feira, e agora já pensando no clássico contra o Fluminense, que pode ser a confirmação desse bom momento e já é uma prévia para aqueles clássicos que nós teremos no final do ano, que vão decidir a vaga na final da Copa do Brasil. É verdade, é verdade. Agora, eu não vejo só o resultado de campo, eu vejo o resultado psicológico, né? Muita gente não tinha paciência. O torcedor do Vasco também, você pedir paciência para ele... você pedir água no deserto com gás. Pois é, né? Olha, eu quero uma com gás. É difícil, né? É água e tem que ser com gás, você imagina. Mas, apesar de tudo, eu acho que o torcedor vascaíno, ele começou a ter um pouco mais, não vou dizer de paciência, mas de confiança no time a partir do momento... Acho que a palavra é essa mesmo. Confiança. Porque a partir do momento que ele vê, isso é qualquer time, não é só o vascaíno, não. Ele começa a ver que o time em campo começa aos poucos não só a dar resultado, mas a ter uma postura diferente, o torcedor abraça mais. Sim. Porque se a gente for ver, os mesmos jogadores que tem esse elenco do Vasco no começo do ano, era um time que não conseguia render. O Rayan ainda não estava inteiro, o Coutinho vinha mal, não vinha bem fisicamente, vinha não tendo uma sequência, o Verratti muito isolado. Agora não, a coisa já é diferente, o Coutinho entra mais no jogo, já está desequilibrando, o Rayan está jogando um bolão, os outros jogadores também vão se destacando. Então isso tem tudo a ver com a confiança que o time passou a ter. É verdade que a janela foi muito boa no sentido de contratações na zaga, o Cuesta e o Robert Renan deram realmente uma liga muito boa no setor defensivo, mas... E o Andrés Gomes lá na frente. E o Andrés Gomes na frente, que foi uma boa contratação também, um jogador que tem a possibilidade de trazer a velocidade, o drible, a habilidade para tentar mudar um jogo. Claro que isso ajuda, mas o coletivo, de maneira geral, ele acabou realmente rendendo mais, sendo um time mais confiante. O torcedor percebe isso e você vê que não precisou contratar mais que 3 ou 4 jogadores para o time mudar a cara, mas prova que tem muito mais a ver com a postura do que necessariamente com os reforços que chegaram. Sabe quando é que o seu time tá bom? É quando você consegue escalar o seu time. Então, por exemplo, para gente que anota, prepara o time. Hoje você sabe o time do Vasco.
Tem época que você não sabe, não é só do Vasco, é de qualquer outro time. A coisa fica... Qual é o time do Botafogo hoje? Campeão da Libertadores e do Brasileirão. É para dar exemplo? Exato. Pois é, o Vasco hoje está na boca do povo, está na ponta da língua de qualquer torcedor. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Piton, Hugo Moura, Barros, Ryan, Coutinho, Nuno Moreira, Verratti. O time é esse. Vai ter uma alteração ou outra, vai ter um jogador que está suspenso, vai ter um jogador que está machucado, entra outro, o Diniz faz as mudanças no meio do jogo. Mas o time base é esse. Que é uma coisa que, repito, esses são quase todos os mesmos jogadores de um time que não inspirava essa confiança no começo do ano, no primeiro semestre. O trabalho do Fernando Diniz, obviamente, faz muita diferença no sentido de tentar extrair o melhor desses atletas. Como eu disse, as contratações pontuais ajudaram, mas foram pontuais, você não reformulou a equipe para que então o time pudesse ter um desempenho melhor, que está demonstrando. Não, e vamos ser também justos. Se a janela do ano passado, que é a segunda janela, ela foi péssima para o Vasco, comenta aí, eu acho que não sobrou nada, assim que, me desculpa a expressão, você sabe que eu sou muito gentil e tal, aí não prestou ninguém, não sobrou ninguém. Né? Nessa não, meter o dedo na ferida, é aqui e aqui. Pois é, se na outra janela não se tinha aproveitado nada ou quase nada, nessa o Admar Lopes, e aí também tem que se dar os créditos para ele, buscou pessoalmente nomes que vêm fazendo a diferença dentro da equipe. Além também do próprio Fernando Diniz, que tem o seu mérito, de chamar o Barros de volta, que estava esquecido lá na América Mineiro. Bem lembrado. Se encaixou muito bem nesse time, está jogando muito bem, de evoluir cada vez mais o processo do Ryan, que é um jogador que vem melhorando dia após dia, vai enchendo os olhos cada vez mais. Você quer ver mais um? Puma Rodrigues. Puma Rodrigues melhorou muito. Nuno Moreira, numa posição nova, o Diniz tem botado ele para jogar de volante, para fechar espaços no meio-campo, ele vem jogando bem. Então, isso também realmente E o tô te interrompendo. Não. Amadurecimento do Ryan. Exato. Mas aí que tá, o amadurecimento do Ryan e dos jogadores também, dos outros jogadores e do time como um todo. Isso faz toda a diferença, porque os resultados estão começando a aparecer. Você vê, o time teve boas atuações nos clássicos contra o Botafogo e contra o Flamengo, ganhou de um Cruzeiro que luta pelo título brasileiro com muita autoridade em casa. Verdade, teve erros contra o Vitória, mas conseguiu ganhar o jogo, teve hierarquia para ganhar o jogo no final de 4-3, superou um Fortaleza que não é jogo fácil no Castelão, apesar do mau momento do time. Então agora o Vasco ele vem numa crescente. Se vai pegar a Libertadores é outra história, mas já prova, o rebaixamento já não é mais uma questão, que era um temor pelo início ruim do time, mas vai dando a volta por cima e começa a criar uma confiança no torcedor para os últimos 10 jogos de Brasileiro e posteriormente até para a semifinal da Copa do Brasil e até uma final se classificar. E para a gente fechar, essa movimentação toda em cima do Ryan, para tentar segurar ele um pouco mais e aí valorizar. O que disse o Diniz, para fechar a coletiva, que o Ryan merece uma oportunidade na seleção brasileira, eu assino aonde ele quiser. Até porque, pelo futebol que vem jogando, é um dos melhores. Já podemos dizer, um dos atacantes que vive a melhor fase no futebol brasileiro. Aos 19 anos. 19 anos. E realmente, eu não sei se é o caso de ser chamado para esses amistosos de agora de novembro, apesar de que o Ancelotti deu a entender que ele vai chamar mais jogadores do Brasil. Então, pode ser uma oportunidade. O fato é que o Ryan vem jogando muito bem, você falou da renovação dele, o Vasco já tem uma oferta de renovação na mesa, oferecida ao Ryan, para que ele estenda a permanência por mais 2 anos. O contrato dele vai até dezembro de 26, então ainda tem mais 1 ano de contrato, 1 ano e uns quebrados. Mas quer aumentar para evitar que ele saia de graça no meio do ano que vem, naturalmente, e também para valorizar o jogador, porque o Vasco não deve escutar nada menos de 30 milhões de euros. Eu até diria além. Eu também. Eu acho que o Vasco não deveria vendê-lo por menos de 40, porque tem jogadores na Europa, tudo bem que são europeus, entre eles se valorizam mais, mas tem jogadores na Europa que não jogam o que o Ryan joga e vale o dobro dele. Então, se o Ryan fosse francês, ou espanhol, ou alemão, os caras iam botar 90 na mesa, 95 100 para levar. Então, eu acho que o Vasco, aí é a minha opinião de alguém que acompanha, não deveria vender por menos de 40 e esse é o valor da multa dele no momento. Acredito
que esse será o valor mínimo pelo qual o Vasco vai começar a ouvir propostas pelo Ryan, e já chegaram ofertas da Bélgica, da Itália e de Portugal, mas todas abaixo desses valores o Vasco não vendeu. E aí? Vende, não vende, renova, não renova? Quanto vale? Né? Qual o peso aí do Ryan? Você venderia pezinho no chão, né? Pezinho no chão, realidade para você contar pra gente aí. Tá, então é isso, rapaziada. Um grande abraço pra você. Você que acompanha o nosso vídeo até aqui, não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações. Quanto você acha que o Ryan deve ser vendido? Pra mim, no mínimo aí, 60 milhões de dinheiro é o mínimo, valeu? Um grande abraço, deixa no comentário a sua opinião. Até o próximo vídeo, fui, tchau!